Fala galera, meu nome é Renzo Gama, tenho 26 anos e eu fui aprovado no último concurso da Polícia Federal para o cargo de agente. Atualmente eu sou militar do Exército, sou primeiro tenente, sou oficial temporário e eu vim compartilhar minha história com vocês de forma com que eu possa de alguma forma ajudá-los para conseguir conquistar esse sonho de muita gente. Bom, minha história com esse concurso não é uma história, de certa forma, muito motivadora, vocês vão entender o porquê. Então vou focar muito mais no método que eu utilizei para estudar para esse concurso do que propriamente na história. Bom, tudo começou lá quando eu estava fazendo meus 18 anos, que eu acabei entrando no Exército. Isso foi muito importante para mim, porque em certo momento, enquanto eu estava lá, eu virei oficial temporário do Exército. Enquanto eu já estava trabalhando no Exército, em certo momento eu fui colocado numa função que não me agradou muito na época. Eu fui designado chefe da seção de informática do quartel que eu trabalhava. Enquanto usuário de informática, eu sabia de fato muita coisa, porém, enquanto um administrador de redes, um administrador de sistemas, eu não sabia tanto. Por isso, para mim, foi tão difícil. Eu fui obrigado a aprender muita coisa num curto espaço de tempo, sendo que a equipe que trabalhava comigo, muitos deles não sabiam a fundo essa administração, eram pessoas que trabalhavam muito mais com a parte de suporte e tudo mais. Então, foram 7 meses que eu passei trabalhando como chefe dessa seção de informática, e isso eu não sabia que lá na frente ia ser muito importante no concurso da Polícia Federal. Então, jogando mais pra frente a história, eu estava completando 6 anos que eu já estava no Exército, e o oficial temporário só pode ficar 8 anos. Dessa forma, eu pensei, bom, preciso começar a correr atrás de alguma coisa para sair daqui. Até porque no Exército, dependente do que você fez lá, normalmente você sai com uma mão na frente e outra atrás. E essa é a regra do jogo, paciência. Então no momento eu já estava formado em administração, formei na Universidade de Brasília. E a minha formação é em administração, ou seja, nada a ver com concurso público. Normalmente é um curso que não ajuda você a passar num concurso, como penso eu seria um curso de Direito. Então, nesse dia, exatamente no dia que eu completei 6 anos de Exército, eu comecei a pesquisar o que eu ia fazer quando eu saísse do Exército. Então eu pensei, bom, eu não tenho um currículo muito bom para manter o nível de vida que eu tenho hoje quando eu sair do Exército. Hoje em dia você é formado, você fala mais uma língua, no mercado de trabalho convencional você é só mais um, né? Então eu pensei, bom, a única forma de eu conseguir manter o meu padrão de vida que tenho hoje é se eu passar no concurso. Então eu fui pesquisar e enquanto eu pesquisava, eu vi que o concurso da Polícia Civil aqui de Brasília iria ser aberto no ano seguinte. A gente estava em 2018 e na época falavam que o concurso da Polícia Civil seria aberto em 2019. E aí eu vi que o concurso da Polícia Federal tinha acabado de abrir. E aí eu pensei, bom, vou estudar para o concurso da Polícia Federal, porque abrindo o concurso da Polícia Civil ano que vem, eu já vou estar preparado e eu acredito que eu consiga passar. Na minha cabeça até então, eu pensava que para passar num concurso seria necessário 1, 2 anos, 3 anos estudando para conseguir passar. Então assim eu comecei a estudar para o concurso da Polícia Federal. Isso foi exatamente no dia 18 de junho de 2018. Eu nunca tinha estudado para um concurso antes. Então, para mim era um desafio muito grande, eu não sabia para onde correr, eu não sabia material que usar, não sabia nada, absolutamente nada. E aí eu fui falar com um amigo meu, o professor Rafael Gondim, e pedi algumas orientações para ele sobre como eu devia fazer para estudar, os materiais que eu deveria usar. Nisso ele me deu um apoio bastante importante, ele me deu o norte que eu deveria seguir para estudar. Ele me deu um apoio também motivacional enorme, porque eu mesmo não sabia nada de concurso, achava extremamente chato ficar sentado horas numa cadeira estudando, mas ele foi quem me apoiou e me deu esse apoio motivacional que eu precisava. E fato engraçado é que eu fui estudar para o concurso da PF e fui conversar com meu pai um dia, né? Provavelmente muitas pessoas já passaram por essa questão de alguém desmotivar a gente. Fui falar com meu pai e falei pra ele, pai, eu vou estudar o concurso da Polícia Federal, porque ano que vem vai sair o concurso da Polícia Civil. E eu acredito que se eu começar a estudar agora, eu consigo passar no concurso da Polícia Civil do ano que vem. Aí ele olhou pra mim assim,
Você acha que você vai conseguir passar no concurso da Polícia Civil assim? Não vai, né? Pra passar num concurso como esse, você tem que estudar 2, 3 anos. Você não vai passar. Isso foi foda. Então, assim, às vezes a gente vai encontrar algumas pessoas que desmotivam a gente. E minha sugestão pra você é que se afaste dessas pessoas. Porque às vezes as pessoas não estão muito preocupadas com o seu sucesso, elas estão preocupadas com o próprio sucesso. E às vezes elas também não falam pra te machucar, às vezes elas falam com uma forma de proteger. Mas não é o tipo de proteção que a gente precisa num momento como esse, né? Então eu comecei a estudar. Inicialmente eu montei uma planilha, montei um cronograma, tinha aquele método de estudo por ciclo, né? E eu estudava 2 horas de uma matéria, passava para outra 2, terminava todas as matérias, voltava pro início, né? Só que assim, eu estudei 3 semanas dessa forma e na época eu tive um problema pessoal que eu acabei parando de estudar pro concurso. E nisso eu só fui voltar a estudar para ele lá no dia 9 de agosto. A prova inicialmente estava marcada pro dia 19. Então eu acessei, eu já tinha parado de estudar e aí eu acessei o site do CESP e eu vi que a prova tinha sido adiada. Ia ser no dia 19 de agosto, ela foi para 16 de setembro. E aí eu pensei, bom, vou estudar, tô fazendo nada, né? Já tinha resolvido o problema que eu tive. Nisso, eu tinha muito menos tempo, eu só tinha estudado 3 semanas até então e tinha mais 1 mês e pouco. Então eu pensei, bom, vou ter que arrumar alguma forma de ver pelo menos a matéria inteira uma vez, que seja só uma vez. E aí eu busquei um cursinho na internet e nas ferramentas desse cursinho, existia uma ferramenta de cronograma que eu achei bem interessante. Essa ferramenta permitia que você selecionasse as matérias que você queria estudar e dentro de cada matéria você selecionava os assuntos que você gostaria de estudar e a partir dali você selecionava as horas por dia que você gostaria de estudar. E aí quando você colocava para gerar o cronograma, ele mostrava para você o dia que você ia terminar de ver as videoaulas, como eu não tinha muito tempo, eu resolvi estudar só por videoaula. E de vez em quando, claro, eu olhava alguns PDFs para dar uma reforçada em algum assunto que eu não tinha entendido. Aí usando essa ferramenta, eu sabia exatamente o dia que eu ia terminar de ver toda a matéria. Só que na hora de selecionar as matérias que eu ia estudar, eu fui obrigado a deixar algumas matérias de fora, porque era muito pouco tempo e tinha matéria que era muito extensa e na minha cabeça não valia muito a pena gastar muito tempo estudando elas. Por exemplo, estatística, eu cheguei a fazer 5 semestres de estatística na universidade. Então eu pensei, bom, se cair questão teórica, eu vou saber responder. Se cair questão de conta, não vou saber. Só caiu questão de conta, então eu acabei zerando a prova de estatística. Enfim, mas foi uma decisão que eu tomei e acabou sendo uma decisão acertada. Outra matéria que tinha muita coisa também e aparentemente não ia cair muito na prova era direito administrativo. Então eu estudei bem menos, também zerei direito administrativo, mas de novo, foi uma decisão que eu tomei de forma a potencializar os estudos que eu estava tendo. Então, como eu só estudei por videoaula, eu percebi que eu conseguia entender tudo que o professor estava falando se eu acelerasse a videoaula e assistisse na velocidade 2. Ou seja, num dia que eu tinha estudado 8 horas vendo videoaula, na verdade eu tinha assistido 16 horas de aula, porque estava tudo na velocidade 2. Isso acabou sendo muito importante, porque na hora que eu coloquei tudo lá no cronograma, eu ia conseguir terminar de ver a matéria toda 2 semanas antes da prova em si. Então eu pensei, bom, vou fazer isso, vou ver assistir a matéria toda nesse período, terminando 2 semanas antes da prova, e assim nas 2 últimas semanas eu só vou revisar. Então, enquanto eu assistia as videoaulas, tinham conceitos que naturalmente tinha mais dificuldade em entender. E com isso eu ia fazendo anotações muito rápidas, eu não fazia resumo bonitinho, às vezes até fazia um mapa mental, mas assim, eu tô até sem foto para mostrar, mas era assim, rabisco, eu focava muito na velocidade, eu não focava muito na qualidade da estética da coisa. Então, para mim, a informação era o mais importante. Matérias de exatas, matérias não só de exatas, matérias que eu precisava fazer contas às vezes, como era o caso de contabilidade e raciocínio lógico, aí eu acabava gastando mais tempo, porque não tem como você só assistir e fazer a conta toda de cabeça, né? Vale ressaltar também que essa ferramenta de cronograma que eu estava utilizando, ela já
fazia uma espécie de ciclo dentro das videoaulas. Então eu nunca estava estudando só uma matéria. Eu estudava por umas 2 horas, 1 hora, estudava outra, depois voltava. Isso é interessante porque as teorias que falam sobre essa questão de estudo por ciclos mostra que a nossa memória ela funciona muito melhor quando você vê uma matéria um pouco, depois de um tempo você volta nela e vai recapitular tudo aquilo que você tinha visto. Em relação ao tempo que eu tinha para estudar, enquanto eu estava trabalhando eu consegui estudar pelo menos 8 horas líquidas no dia. Foi um período muito difícil porque eu trabalhava, né? Então meu chefe até liberou para eu poder estudar de vez em quando não tivesse alguma demanda no trabalho. Só que não era suficiente. Então, o que eu fiz? Todo dia eu acordava 8 horas para me arrumar e estar no trabalho às 9. Então, eu comecei a acordar 5 horas da manhã, começava a estudar e até 8 horas, né? Só que eu tomava café da manhã ali, então eu estudava umas 2 horas e meia de manhã. Na hora do almoço, eu tinha 1 hora de almoço, dava mais 1 hora, já dava 3 horas e meia. Acho que não está sendo muito forte no momento. E aí eu chegava em casa ali por volta de 6 horas, ia pra academia, chegava de 6 horas e estudava ali até meia-noite. Então eu conseguia tranquilo assim estudar às 8 horas nesses dias normais. Às vezes eu conseguia estudar mais quando eu conseguia estudar no trabalho. Então às vezes eu conseguia estudar 1 hora, 2 horas de manhã, na parte da manhã, às vezes mais 1 hora, 2 horas da tarde. Então tinha dia que eu conseguia bater 10 horas. Só que nisso, né, eu digo 2 horas líquidas assim, a cada 1 hora eu descansava 5 a 10 minutos. Cada 1 hora, 5 a 10 minutos. Eu achava isso importante porque, de certa forma, relaxava a cabeça. Eu olhava a notificação de WhatsApp, via rede social, dava uma relaxada de pouco tempo, bebia uma água, bebia um café e voltava. Eu achei muito importante essas pausas que eu dava para conseguir me manter, de certa forma, são. E aí, nas 2 últimas semanas antes da prova, eu tirei férias do trabalho. E aí, eu sou uma pessoa que eu funciono muito melhor de noite. E o que eu fiz? Eu basicamente troquei turno. Então, eu dormia de 6 da manhã até meio-dia, 1 da tarde, ali por volta de 6 a 7 horas de sono. E eu passava todo o resto do tempo dessas 2 últimas semanas estudando, fazendo minhas necessidades, comendo e só. Eu só parava para isso. Então, eu marcava exatamente no aplicativo as horas que eu estudava. Nesse período, tinha dia que eu conseguia fazer 12 horas, tinha dia que eu conseguia fazer 13. E era engraçado porque a sensação que eu tinha quando eu passava muito tempo assim estudando é que é como se fosse um exercício físico, só que pro cérebro. Terminava essas horas, meu cérebro estava completamente a 1000. Eu sentia como se ele tivesse... Sabe aquela sensação quando você fez exercício físico pra caramba e sente o músculo queimando? Eu sentia basicamente isso. Era muita informação, eu achava que não estava entendendo nada. Só que é aí que tem uma coisa muito interessante. Essas videoaulas que eu ia fazendo, elas já tinham vários exercícios durante as explicações, né? Então no início eu não focava muito em exercício, eu deixei essa parte de resolução de exercício mais pro final. E às vezes a gente acha que a gente não está preparado, às vezes a gente acha que a gente não conseguiu entender certa matéria, só que a gente só percebe que a gente entendeu de fato quando a pergunta é feita pra gente, de repente o nosso cérebro ele busca aquela informação e sabe como responder. Então, faltando 2 semanas para a prova, eu fiz o simulado. Eu peguei a prova de 2014 e resolvi resolver ela para poder ver como é que eu tava, né? Para ter um parâmetro. E quando eu resolvi essa prova de 2014, eu fazendo as contas, né? A LACESP, uma errada anula uma certa, eu tinha ficado com 72 pontos líquidos nessa prova. Claro que sem redação, né? E com isso, eu fiquei muito motivado, porque quando eu fui olhar a classificação final do último concurso, de 2014, se eu tivesse tirado 72 pontos líquidos naquela prova, eu estaria entre os 100 primeiros. Então foi aí que eu consegui todo esse gás para estudar tanto tempo nessas 2 últimas semanas. E essas 2 últimas semanas, eu foquei muito no que eu não sabia. Como assim? Eu pegava PDFs desse cursinho
e ia para os exercícios. A partir disso, eu resolvia tudo e nos pontos que eu errava, eu anotava o que eu errei. Porque não vale a pena você gastar muito tempo simplesmente olhando para o que você já sabe. O que você já sabe, o que você já assimilou é muita coisa. Então é muito melhor você focar no que você está errando. Então eu tinha várias notinhas que eu ia marcando o quantas questões eu acertei, quantas questões eu errei. Era basicamente como esta aqui. E então com essas notinhas eu tinha o objetivo de ter aproximadamente 80% de acerto em cada matéria. Então o que eu fazia? Eu anotava, eu ia nos comentários da questão e eu anotava exatamente os erros que eu cometi em cada questão. De forma que quando eu visse uma questão parecida novamente, eu não cometesse mais aquele erro. Isso foi muito bom, porque acabou fazendo com que meus estudos fossem mais eficientes. Já para a redação, eu confesso que eu não foquei nisso, porque eu estava estudando todo o material e na minha cabeça, provavelmente a redação viria com algum assunto relacionado àquilo que eu estava estudando. Então, para mim, a preparação para a redação era exatamente o que eu já estava fazendo, que era estudando as matérias. Em relação à confecção de redação, eu nunca tive muita dificuldade nisso, então eu não foquei muito. Para ser bem sincero, eu fiz uma redação só em todo o período que eu estava estudando, assim, para botar a mão para escrever mesmo, porque é cansativo, né, quando a gente não está fazendo muito. Nos tempos de hoje acaba que a gente não escreve mais demais. Aí nos 2 últimos dias antes da prova, eu peguei todas aquelas anotações que eu falei para vocês que eu estava fazendo e que não deu muita coisa, na verdade, tinha aproximadamente umas 100 páginas, só que era muita coisa rabiscada, assim. Só que de qualquer forma eu dei uma olhada, né, em todas essas anotações, olhei todas as fichinhas que eu fiz de erros que eu cometia nas matérias. E aí no dia da prova, eu sentei de manhã, olhei mais uma vez todas essas anotações, busquei alguns pontos que eu sabia que eu tinha uma deficiência besta, por exemplo, em português, quando você tem, por exemplo, quando a crase é opcional, alguns detalhezinhos assim de umas matérias que a gente fica pensando que não pode esquecer. Então eu busquei bastante esses pontos. E aí quando eu cheguei na prova, eu comecei fazendo as questões de português, eu olhei logo qual era o tema da redação. O tema da redação eu achei um tema tranquilo, era um tema bem abrangente, não era tão específico que você tivesse que ter algum conhecimento muito aprofundado para responder. Eu acho que isso acabou ajudando a mim e a muita gente. E eu não segui nenhum método assim de resolução de prova. Eu comecei pela primeira questão e fui até a última. Só que eu usei técnica de chute. Quando eu terminei a prova, quando eu cheguei na última questão, eu vi que 60 questões da minha prova eram questões já estavam marcadas como errado e 43 estavam marcadas como certo. Então, a opção óbvia que eu pensei era exatamente marcar logo tudo certo. Nisso eu voltei na prova e fui reanalisando cada questão. E eu achei isso muito importante, porque quando eu fui reler a questão, que de certa forma eu já tinha terminado, então minha cabeça estava mais tranquila, quando eu fui reler as questões, dessas 17 que sobraram, 5 eu consegui resolver, entendendo porque eu estava resolvendo daquele jeito. Então, uma dica que eu dou é exatamente essa, né? Quando você tiver uma questão muito difícil ali na sua prova, às vezes deixa ela para depois, deixa para voltar nela quando você tiver com a cabeça mais calma, depois de ter resolvido mais questões, às vezes ter resolvido questões que você sabia resolver e ganhou confiança com isso. Assim sobraram 12 questões para resolver. E aí eram as 10 estatísticas, que eram todas de cálculo, eu não fiz absolutamente nenhuma. E 2 questões, as outras 2 eu não lembro quais eram, mas aí eu chutei tudo certo. Resultado desses chutes, as estatísticas eram 10 questões, metade eram corretas e metade eram erradas, então eu zerei. As outras 2 questões realmente elas estavam certas, e essa técnica de chute eu posso dizer que me deu 2 questões por conta dela. E uma coisa muito interessante dessa prova é que como eu não tinha uma pressão muito grande em mim mesmo de que eu precisava passar nessa prova, eu consegui fazer ela com muita tranquilidade. Eu consegui usar a técnica de chute, por exemplo. Eu respondi a prova toda, eu respondi a 120 questões. Então, olhando hoje,
eu penso que eu fui muito kamikaze. Como eu não estava esperando que eu fosse passar, eu me senti mais tranquilo em arriscar mais. Isso acabou gerando resultado. E por incrível que pareça, depois que tudo foi anulado, enfim, teve vários... Quando saiu o resultado oficial, o gabarito oficial, eu fiquei exatamente com 72 pontos, que foi a nota que eu tinha tirado naquele simulado que eu fiz da prova de 2014. Ou seja, façam simulados, é importante. Aí o que aconteceu? Inicialmente eu fiquei na posição 246, assim que saiu o resultado do concurso. Inicialmente eram 180 vagas no nosso carro, então até então eu não estava dentro das vagas. E aí começaram as próximas fases do concurso. Para o TAF, eu não precisei fazer uma preparação muito focada, porque como eu já sou militar, acaba que eu já treino bastante por conta dos TAFs do Exército, que todo ano você tem que fazer pelo menos 3. Só que na água, a gente tinha natação no nosso TAF, mas na água eu sou muito ruim. E aí quando eu fui fazer o primeiro teste, já estava 45 dias do TAF, e aí eu fui para a água para testar. E aí o tempo mínimo que tinha que ser feito em 50 metros era de 44 segundos. Eu fiz 45 segundos e eu terminei querendo morrer. Então assim, natação para mim era a parte mais difícil. Comecei a treinar, eu treinava 3, 4 vezes na semana e eu consegui fazer o tempo, consegui fazer 36 no dia, foi bem legal. Depois veio o psicotécnico, veio a fase médica, mas eu consegui passar por tudo tranquilo. Só que aí veio a parte mais difícil do concurso, que foi a parte do ser aprovado fora das vagas. Então assim, quando passaram todas as fases do concurso, eram 1.047 aprovados para 500 vagas. E aí eu e o Thiago Rosseto, a gente resolveu fazer uma comissão dos excedentes. E assim a gente começou a correr atrás para conseguir apoio de parlamentares, apoio interno à PF, porque até então a PF não concordava com chamar excedentes por conta de um caso antigo que eles tiveram. E assim a gente lutou por meses a fio e conseguimos um decreto do presidente convocando todos os 1.047 aprovados. Isso foi uma conquista muito grande pra gente. Eu lembro que no dia que saiu esse resultado, eu estava na minha sala do trabalho e com o meu chefe do lado e foi difícil não chorar ali na frente, acabei chorando porque realmente foi uma sensação incrível. E aí ver o nome na convocação foi algo assim que eu tô me emocionando aqui só de falar. Foi algo que, apesar de nunca ter sido um sonho muito grande pra mim, foi muito bom sentir que eu era capaz, porque enquanto você não conquista algo muito grande, você sempre fica com essa dúvida. Você sempre fica achando que talvez não seja bom o suficiente. Mas tudo que você precisa saber para provar isso para você mesmo é simplesmente fazer a sua parte. Não é questão de vai passar ou não, é questão de quanto tempo vai levar para você passar. É quando você vai passar. Então, o conselho que eu dou para quem está estudando não fica muito pensando em tempo que você vai levar, o tempo, enfim. Foca mais em se conhecer, foca mais em saber como você aprende melhor. Nem que você tenha que desenhar na parede do seu quarto qualquer coisa, mas faça de uma forma que você consiga entender e aprender, de forma com que você consiga alcançar o seu sonho. A melhor sensação que existe é você olhar para trás, ver que você passou por um monte de dificuldade e saber que você conseguiu. Foi engraçado que durante a prova, 30% da prova eram questões de informática e 20% eram questões de contabilidade. Eu acho que isso foi até importante, isso ajudou muita gente, porque como metade da prova foram questões que os concurseiros de longa data normalmente não focam muito, não é como direito, que é uma matéria básica para muitos concursos, não é como português, por exemplo, acabou deixando todo mundo em pé de igualdade. Todo mundo estava começando a estudar ali do zero quando saiu o concurso. E algo que foi muito interessante para mim é que, enquanto eu ia resolvendo a prova, aqueles 7 meses que eu passei lá atrás como chefe da seção de informática, eu senti como se eu estivesse naquele filme Quem Quer Ser um Milionário. Eu ia vendo as questões
E com isso, eu ia lembrando de situações que foram extremamente difíceis lá atrás, que eu tive que resolver, tive que aprender para resolver. E eu sabia como responder aquela questão de informática por conta de experiência que eu já tinha tido. Isso foi muito bom. Então, às vezes, eu sempre falo para as pessoas, às vezes você está numa situação que não te agrada muito, fica calmo. Você não sabe como essa situação lá na frente vai te ajudar de alguma forma. Então, às vezes, pode ser que te ajude muito. E no meu caso, ajudou. Então é isso, pessoal, essa foi minha história. Eu sei que foi um pouco longa, mas eu busquei falar os detalhes que eu realmente achei que foram importantes nessa minha trajetória. E eu espero que essa história de alguma forma possa ajudar vocês a conquistar os sonhos de vocês também, tá bom? Então é isso, espero vocês lá na PF no futuro e tamo junto.